O planeta Terra, o nosso lar, está em constante mudança. Umas acontecem naturalmente, o que é uma coisa positiva. As outras, no entanto, são causadas devido à interferência humana. As nossas águas, terra e ar já não são as mesmas de antes. O que podemos fazer? Então nós tínhamos um período que era um período de chuva, mais tempo de chuva, sabe? Nós tínhamos esse período aqui, era um tempo de muita chuva, assim, mas não era a chuva, essa chuva torrencial que está tendo hoje. Nós temos hoje uma frequência de chuva, menos tempo de chuva, mas uma chuva muito mais volumosa, né? Então não é nós temos isso está muito claro para nós assim. Outra coisa, deu uma chuva de granismo assim, que é umas pedras de gelo desse tamanho assim, as pedrinhas de gelo que caíam aqui era muito miudinho assim. Caiu que chegou a quebrar, desfolhar a bananeira. Nós tivemos muita questão de alguns tornados que passou aqui para a região. Está meio direto aqui, coisa que não acontecia, sabe? Então nós estamos numa mudança assim, que o clima, de uma hora para outra, ele é muito imprevisível. Ou seja, fazer inverno num período que era de verão, né? Ou fazer verão, fazer muito calor num período que é de inverno. Então nós temos a gente percebe isso, né? Eu tô vendo que isso dos últimos 15 anos assim deu essa mudada brusca. Outra coisa é na produção, né? Nós tínhamos uma frequência da jabuticabeira, sempre no período de jabuticaba produzir jabuticaba. Nós temos anos que passam e não tem jabuticaba, né? Não produz jabuticaba. Então tem algumas, então isso está influenciando na questão da produtividade. Depois que teve essa chuva também de pedra, que foi devastadora, né? Para mim, para várias famílias de Moca do Meio, que estreou casa, né? A produção foi tudo foi bem mês de agosto. Então tá todo mundo com suas roças, né? Boa, de verdura, tudo. E veio essa chuva de pedra. Desse tempo para cá, até a floração das frutíferas, né, dos citros, elas não são como era antes, entendeu? Ela deu flor, deu fruto, mas bem mais pouco, né? Hoje é tipo assim, ó, tira por um exemplo, o limão rosa para nós aqui dá que nem Curitiba dá abacate, né? Ou como o povo tem o costume de dizer, deu chuchu que nem dá chuchu na serra, né? Dá muito. E esse ano não, já tem alguns anos que ele está sempre mais pouco. É da natureza, né? Mas a natureza, para fazer isso, leva muito tempo, né? Ela muda muito lentamente, né? O que está acontecendo é uma coisa muito rápida. Então, essa é a questão preocupante. Eu acho que esse debate, e aí a gente começa a colocar em pauta um debate quando as coisas começam a acontecer na casa da gente, né? No bairro, na cidade, né? Aí quando está acontecendo lá longe é uma coisa, né? Aí quando começa a chegar para perto, eu vejo que essa parte do debate, da questão do clima, dentro do próprio movimento, ela vai ser uma coisa mais corriqueira assim, da discussão. Nós estamos vivendo, né, numa situação climática que todo dia a gente está vendo as diferentes. A gente vê aí, né, a temperatura subindo, né, exagerada. Tu vê muitas vezes, né, uma onda de chuva que ela não se esparama, ela vem e despeja num lugar só. Isso é parte de um descontrole, né, da natureza, né? A própria floresta que está na nossa terra que ajuda a fazer a distribuição, seja da chuva, seja do calor, tudo isso. Então, o descontrole da natureza ela é muito grande. E é isso que está dando tudo que nós estamos vendo hoje aí. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. Mas desde 1800,
As atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa, que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do Sol e aumentando as temperaturas. Exemplos de emissões de gases de efeito estufa que estão causando mudanças climáticas incluem dióxido de carbono e metano. Isso vem do uso de gasolina para dirigir um carro ou carvão para aquecer um prédio. O desmatamento de terras e florestas também pode liberar dióxido de carbono. Aterros para lixo são uma das principais fontes de emissões de metano. Energia, indústria, transporte, edificações, agricultura e uso da terra estão entre os principais emissores. Eu plantava alho na quarta-feira de cinza. Nós já estamos em mês de maio, quarta-feira de cinza sempre é fevereiro e março, né? Nós já estamos em maio e ainda não conseguimos plantar alho. Por quê? Porque quando de repente dá muita chuva, de repente falta chuva. Agora está uma época sem chuva, então é ruim de preparar o solo, tem que molhar, então assim, é muito difícil, não nasce pareio. Então é bem grande a diferença. A universidade tem papel fundamental nos estudos para o enfrentamento das questões climáticas de diversas formas. Elas são responsáveis por estudos voltados ao entendimento e diagnóstico da composição atmosférica, envolvendo englobar estes diferentes processos, fontes, mecanismos, interações e reações. A diferença entre o conhecimento científico e o tradicional, que deve ser enfatizada, é a forma de comunicação. Enquanto o conhecimento científico é através da escrita, o tradicional é comumente transmitido através da oralidade. A universidade deve acompanhar grupos que detenham conhecimento tradicional. A universidade, historicamente, ela é burguesa, branca, heterossexual. A partir de um período a gente vem ocupando, né, enquanto sujeitos da classe trabalhadora, esse espaço tão necessário de produção de conhecimento, né? O que ainda tem, mas hoje a gente pode considerar que diminuiu, né? Que sujeitos LGBTs, sem terras, indígenas, quilombolas, estavam como objeto de conhecimento, né? E muitas vezes, né, eu tenho uma crítica a acadêmicos que, às vezes, uma lógica que a gente pode chamar até colonizadora, chega no espaço e obtém aquele conhecimento, depois não dá um retorno para aquela comunidade. Hoje, esses sujeitos que eram objeto de conhecimento, hoje eles são os pesquisadores. Isso é absolutamente fundamental, porque é contando a sua história a partir, tendo a sua narrativa a partir de você, a partir do povo que você se insere. Então é fundamental que a gente, ao passo que a gente tem aliados dentro da academia que muitas vezes não estão inseridos em comunidades indígenas, comunidades camponesas, pautem, pesquisem, elaborem conhecimento sobre, mas também sejam intelectuais orgânicos, né, que possam dar retorno para aquela comunidade, né, retorno acerca daquela pauta que ele está estudando é fundamental. A possibilidade aí de ter, né, a universidade tratando desse tema juntamente com a gente gostaria, né, de poder apresentar essa possibilidade de dialogar o contexto do ser humano, né, assim, como isso que eu acabei de dizer. A gente não trabalha, né, a gente não enfrenta as lutas esperando receber as estrelinhas no final do dia ou no final do ano, do mês. Nós, enquanto universidade, né, eu como professora da universidade, como pesquisadora, a gente também precisa trazer essa temática para dentro da universidade, fazer que a universidade reflita sobre ela e, acima de tudo, com que ela consiga dialogar com os conhecimentos, as epistemologias e as ontologias dos povos tradicionais, né, sejam eles indígenas, quilombolas, caiçaras, né, das populações que se organizam em associações, em movimentos sociais, né, de campo, né, para que a gente possa ter uma outra compreensão desse lugar
que a gente precisa, né, nessa relação do cuidado com o planeta, né, e construir conhecimento de uma forma coletiva. As universidades são, vamos dizer, são múltiples, não, nas suas áreas de conhecimento e têm, portanto, capacidade de aportar em múltiples aspectos a enfrentar a crisis ambiental y en particular a climática, ¿no? Desde todo que pesquisa, que conocer, ¿no? Porque así, una cosa es vos saber que ese problema existe a nivel global y otra cosa es vos entender cómo se manifiesta en cada región, en cada local y que ese detalle que vos necesita para pensar, digamos, definir las políticas más específicas, ¿no? Entonces, o qué priorizar en cada lugar, ¿no? O qué atender, o qué es más urgente, en fin, hacer planos, ¿no? Con metas específicas y plazos específicos, eso se puede hacer con diagnósticos más localizados, digamos, regionalizados, localizados. Grupos como o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, mulheres camponesas, comunidades quilombolas e indígenas, sempre estiveram à frente de atividades que trabalham com o conhecimento tradicional. Conhecimento esse que, através de anos, vem se destacando na sociedade. Trabalhos que ajudam no combate das mudanças climáticas, uma vez que suas técnicas não são prejudiciais ao meio ambiente. No geral, a gente tenta minimamente associar a agrofloresta como se fosse uma floresta, né? Onde ela tem a sua sustentabilidade. Se você entrar hoje debaixo de uma mata, você vai ver que tem os passarinhos, vai estar caindo galho, folha, vai ter um solo coberto, você não vai ter uso de insumos externos, que você não precisa escolher se vai comer arroz ou se vai comer feijão. Então isso quer dizer que a gente teria, né, de certa forma, com o tanto de produção que a gente tem hoje no Brasil, a gente não teria fome, mas a gente tem. Então hoje, quando a gente fala que comer é um ato político, é porque tem muita gente passando fome, tem necessidade, mais de, se eu não me engano, de 60%, 70% da população hoje tem insegurança alimentar, né? Então tem que escolher o que vai comer. Então, soberania alimentar é a gente poder vir na roça, poder escolher o que a gente quer com qualidade, e que venha para a nossa comida e que realmente faça a sua função, que é alimentar a gente para que a gente seja minimamente saudável, né? Comida dentro da agroecologia com qualidade e com variedade, ela já é remédio. Ela é o primeiro remédio, é a comida, né? E junto à água sem veneno, né? Que na verdade é assustador os agrotóxicos comprovados que já tem na água. A gente vem descobrindo por meio das pesquisas, a partir principalmente do trabalho da história oral, né, que eu gosto muito de trabalhar nessa relação da escuta, né, das histórias das pessoas que vivenciam essa realidade, quando elas trazem essa questão desse vínculo, né, que elas têm historicamente com a produção agroecológica, né, que é essa produção saudável, né, que produz o alimento saudável, né. Então, inclusive foram as mulheres, né, dos movimentos sociais de campo, dentro da Via Campesina, que trouxeram a temática da alimentação saudável como parte da questão da soberania alimentar. Então, os movimentos sociais trazem a pauta da soberania alimentar. Mas dentro da soberania alimentar, uma grande preocupação é a questão da produção do alimento saudável. E por que elas trazem isso? Uma, porque historicamente, dentro da própria cultura da nossa sociedade patriarcal, né, a questão da produção e da transformação do alimento, né, tem ficado muito a cargo das próprias mulheres, né? A agroecologia, ela fala de uma outra forma de relação de ser humano e natureza, né? Então, que você olha para a dimensão econômica através da produção, né? Mas você também olha para a dimensão ecológica, né? De você poder produzir sem causar um desequilíbrio na natureza. Num plano mais recente, a gente vai tensionando e debatendo que a agroecologia ela também deve se ater também às relações humanas que produzem também esse alimento e que produzem a agroecologia, que constroem a agroecologia. Então, hoje a gente pode afirmar, né, que, por exemplo,
você não constrói a agroecologia com racismo, com machismo, com LGBTfobia, né? Porque as relações que produzem esse alimento, elas também devem ser relações saudáveis, senão a gente não vai estar tendo um alimento realmente saudável. A agroecologia não é só produzir sem veneno. Ela não é só uma ciência, ela é também uma ciência, mas ela também é prática, ela também é movimento, ela faz parte de um movimento social mais amplo para que ela se torne uma forma, né, de se, inclusive, cuidar do ambiente, se cuidar da natureza. O sistema de agroflorestas otimiza o uso da terra, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos, conservando o solo e diminuindo a pressão pelo uso da terra para a produção agrícola. Podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperar áreas degradadas. A área do assentamento contestado, localizada no município da Lapa, no interior do Paraná, em 1985, tinha 90% de sua área devastada pelo agronegócio. Os atuais residentes da região, que integram o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, foram responsáveis pelo reflorestamento de grande parte dessa área. Se a gente olha para a paisagem antes do assentamento e depois, é muito evidente, né? O que antes tinha uma família ou uma empresa que dominava um certo território, né, que futuramente vira um acampamento e depois um assentamento, agora a gente, a exemplo do assentamento contestado, tem mais de 160 famílias, né? Isso tem uma drástica mudança na paisagem, né? O que era uma monocultura agora explode diversidade, explode uma biodiversidade gigante, e isso influencia diretamente na água, diretamente no clima, diretamente na regularidade das chuvas, na qualidade do solo, e tudo isso impacta nesse ecossistema que a gente vive aqui. Assentamento é um lugar onde que tem vida, né? Vida do ser humano, vida de alimento, vida de produção, vive tudo aqui, animais, muitas vezes a gente podia dizer inseto, mas não é inseto, né? Tem um outro nome, né? É um espaço de convivência, em harmonia com a natureza. Assentamento é tudo, né? Aqui a gente formou uma comunidade, né? Que hoje, pode dizer assim, nós temos tudo. O assentamento José Lutzenberger, no município de Antonina, também no estado do Paraná, em 2020, tem uma cara nova, diferente de 18 anos atrás, onde não se tinha tanta vegetação causada pelas ofensivas do agronegócio. Então a gente iniciou um processo com base agroflorestal. Essa forma de a gente desenvolver a forma de produção e a forma de projeto, ela é uma coisa que é uma forma de produção que ela respeita todos os aspectos de vida, né? Colocando a questão da vida no ambiente, que é a questão de conservação, né? Se você tem uma área conservada, você consegue viver nela, e aí você fazer a questão das condições sociais, né? Então, assim, a questão social vem nisso, né? Porque daí é um coletivo de pessoas que conseguem viver nesse espaço, porque as condições ambientais dão essas condições. A nossa compreensão que a agroecologia é o caminho, a agrofloresta é o caminho, por conta de todo o resgate que ela se põe a fazer, né? Do que é a agricultura e tudo a resposta é visível, que a gente fala dela, mas a gente também tem a condição de levar vocês até lá e mostrar isso, né? Então, assim, ela é realmente o caminho, porque ela não tem meios termos, né? Não tem um e se, né? Ela tem toda essa condição de ser provedora junto com o ser humano produzindo isso. A sociedade está em desigualdade. Não se entra em debate que nessa diferença também está incluída a diferença socioambiental. Nela podemos observar como as comunidades mais afetadas por essas mudanças climáticas impactam desproporcionalmente as mais vulneráveis e marginalizadas em todo o mundo.
incluindo as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, as minorias étnicas e as pessoas que vivem em países em desenvolvimento. Então as comunidades do litoral, elas vêm sofrendo há décadas dessas ações, né, da expansão do capital para cima dessas áreas de conservação, né, com todos esses ciclos que eu coloquei, né? Então todo esse ciclo que está acontecendo em cima de territórios tradicionais, indígena, quilombola, caiçara, pescadora, poceiros, ou seja, então essas comunidades vêm sendo acuadas ao longo do tempo. Estamos em uma crise ambiental global grave, não? E que dentro dos problemas que a compõem, não? A mudança climática é provavelmente o principal, ou pelo menos um dos principais. Y que ese problema se manifiesta de múltiples formas y que las poblaciones más vulnerables, ¿no? Son y serán las más atingidas por sus consecuencias. E eso está siendo cada vez más evidente, está siendo cada vez más grave y está siendo cada vez más urgente de, digamos, encarar en un sentido amplio, ¿no? Obviamente, o sea, llamadas políticas de mitigación que visan tentar disminuir a generación de gases de efecto estufa, en fin, que a causa de ese aquecimiento son, vamos a decir, son muy conflictivas, ¿no? Son muy difíciles, se necesitan voluntades políticas económicas muy fuertes, se necesitan grandes mudanzas, grandes investimentos y bueno, cuanto más grande y más difícil y las voluntades políticas são mais raras. Penso que a justiça climática ela envolve também essa relação de que é preciso fazer com que esses grupos que estejam contribuindo mais e sejam responsabilizados, os países, as nações, né, as pessoas, né, no sentido do Estado assumir também esse papel de, principalmente no sentido de chamar para essa necessidade, porque eu vejo que é como se tudo estivesse acontecendo e como se muitas vezes existe uma discussão, existe negociações, mas uma questão que eu percebo a conta vem muitas vezes para as populações mais vulneráveis, né, porque o impacto é diferente sobre elas, porque ela já vem com a questão do impacto da desigualdade econômica, né, a questão da desigualdade de gênero também, né, a desigualdade racial, né, e aí ela já vem com esse impacto e ainda sofre o impacto das mudanças climáticas, porque quando deixa de ter chuva, né, quando não se tem uma produção, né, então quem que vai sentir primeiramente? São as populações que já têm pouco. Que seja respeitado esse espaço, né, que não derrube, que não queime, que não destrua nada, não se mexe nesse espaço. E o que a gente está vendo aí fora, todo dia, é a derrubada de matas atlânticas. Fazem um tipo de punição que a lei pune, é considerado crime ambiental e tem multas. E vem essa multa, eles pagam essa multa, ninguém sabe. Então, assim, não é corrigido para que haja respeito dentro dessas áreas que devem ser respeitadas sem mexer, sem derrubar, sem queimar, sem nada.